Bom dia, senhores. Saudações tricolores de mais um vídeo da Central Fluminense no ar, na sua TV, no seu celular. Estou aqui, Leinade, para trazer informação sobre o Fluminense, como sempre, dos principais portais tricolores que cobrem o Flu no dia a dia aí. E a gente, como um canal que fala sobre o Fluminense, faz análise sobre o Fluminense, estamos aqui com o nosso papel de trazer essa informação para vocês ficarem muito bem informados e a gente debater, analisar aí a situação do Fluminense no mercado, a situação do elenco para a temporada que vem. A gente vai falar sobre o número de contratações, se o Fluminense pode trazer 10 jogadores mesmo. É a notícia que traz um portal tricolor que eu vou comentar por aqui. Vamos analisar cada jogador que a gente já tem informação que negocia com o Fluminense ou que já está acertado com o Fluminense. Tá certo? Primeiramente, vou pedir para você se inscrever no canal, como de praxe, deixar o seu like, ativar notificações, compartilhar esse vídeo com geral. Você sabe, é muito importante você assistir esse vídeo até o final para a gente ter mais engajamento, a gente conseguir alcançar mais tricolores. Não é inscrito na Central Fluminense ainda? Dá essa moral aí, aperta o botão vermelho, se inscreva no canal e não perca nada que a Central Fluminense publicar, ativando o sininho aí, ativando as notificações, tá certo, rapaziada? Então vamos lá, soltar a vinheta aqui para a gente falar sobre essa informação que trouxe o Saudações Tricolores sobre a quantidade de contratações que o Fluminense pode fazer para 2022. Então, meus amigos, vamos falar sobre essa notícia do Saudações Tricolores, sem mais delongas. O Saudações Tricolores ontem, em matéria assinada, se eu não me engano, pelo Pedro Rangel, trouxe informação que o Fluminense deve fazer entre 9 e 10 contratações para o início da temporada. Até um número surpreendente, porque a gente estava esperando aí, pelo que a gente tem de espinha dorsal de jogadores que vão ficar. Muita gente vai sair, mas são mais aqueles jogadores que ficam no banco. Por enquanto, ainda não tem rumores que os jogadores que terminaram como titulares serão negociados. Essa quantidade aí. A gente vai começar falando por quem já foi apresentado, quem já tem notícia que está acertado, e depois a gente vai falando sobre os jogadores em negociação e também esses 2 a 3 contratações que o Saudações traz nessa matéria, que o Fluminense deve trazer de 2 a 3 jogadores, fora esses que a gente já sabe que estão negociando e já estão acertados. Quem está acertado? Felipe Melo, que já foi até apresentado, volante, experiente, não precisa nem de grande comentário, a galera já conhece o futebol do Felipe Melo. Resta saber se vai ser titular. Assim, com Abel Braga certo, eu daria um palpite aí que o Abel utilizaria ele de terceiro zagueiro, de líbero, mas pelas informações que se tem, eu não vi de forma oficial de que o Felipe Melo quer jogar de segundo volante, o que para mim é um erro. Então vamos esperar o time voltar da temporada para ver como o Abelão vai armar esse Fluminense, porque Felipe Melo vem com alto custo e eu não acredito que ele vai ser reserva desse time. Outro jogador já certo é o Mário Pineda. O Fluminense aguarda o jogador para a realização de exames e anunciar. Esse daí já falou, já deu entrevista como jogador do Fluminense, então nenhum tipo de problema nessa contratação aí do Dom Pineda. Dom Pineda, esse é o Instagram dele aí, do Mário Pineda. Joga de lateral esquerdo, sendo 10, pode quebrar um galho na direita, mas eu ainda acho que o Fluminense tem que contratar em ambas posições. David Duarte também está acertado, já assinou o pré-contrato, formação trazida pela Netflu alguns meses atrás, está curtindo férias, também é aguardado para a realização de exames e ser anunciado. Outro jogador também que já tem informação que já está acertado no Fluminense é o William Bigode. Tem portal que já cravou que ele assinou um contrato de 2 anos, será jogador do Fluminense em 2022. Assim, não sei se vai começar sendo titular, mas pelo que o Abelão disse em entrevista à Rádio Grenal, que é um jogador que ele sonhava em trabalhar, o William
Felipe Melo também, ele já tentou levar em outros times. Ele citou até o Gilberto, que não negocia com o Fluminense, atacante do Bahia, ex-atacante do Bahia, ele deve sair do Bahia. Mas assim, eu acho que o William vai começar a temporada 2022 sendo titular. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre quem está negociando, né? Já saiu informação do jornalista Vitor Lessa que ou é Germancano ou é Ricardo Goulart. É um dos dois que vem do Fluminense. O Cano seria a nossa grande referência para o ataque, para ser titular. Eu acho que o Fred seria a reserva caso o Cano viesse. O Fluminense mandou proposta para ele, que o staff do jogador ficou de mandar uma contraproposta. O Fluminense aguarda aí para ver o desfecho. E o Ricardo Goulart dispensa comentários. Para mim, se a contratação dele se concretizar, vai ser o grande nome do time para 2022, vai ser o cara para mudar esse time de nível, para fazer o Fluminense crescer esportivamente. Então, assim, e surgiu essa informação que é um ou outro. E para mim não tem discussão, né? É Ricardo Goulart. Se fosse para escolher um entre os dois, é Ricardo Goulart, sem dúvida nenhuma, porque é um jogador que muda o nível do time. O Ricardo Goulart, nível Brasil, ele é muito acima da média. Então, assim, o Fluminense contar com um jogador desse nível, eu acho que seria fundamental para a gente dar esse salto esportivo em 2022 e vir mais forte para a disputa das competições, tá certo? E outro jogador que negocia com o Fluminense, só para não deixar passar aqui rapidinho, o Ricardo Goulart ficou de dar a resposta semana que vem, já tem essa informação, o Fluminense enviou a proposta, o empresário do jogador e o jogador ficaram de dar a resposta na próxima semana, deve sair novidades aí amanhã ou na terça-feira. Então, assim, o otimismo na Laranjeira existe, cara. Eu prefiro o Ricardo Goulart, pelo amor de Deus. Não tem comparação. Se for um ou outro, obviamente, esse um ou outro eu tinha interpretado como o Fluminense está pensando no Ricardo Goulart como um camisa 9. Mas não é bem assim, é questão de investimento. Tem informações que o Germancano quer 600 mil reais por 3 anos de contrato. Eu sou contra isso aí. Se for para dar esse valor por esse tempo de contrato, eu sou mais dar esse tempo de contrato e o salário alto para o Ricardo Goulart. Pelo que eu já falei, é mais jovem, é um jogador que vai ser o craque do time, joga em quase todas as posições do meio para frente, então assim, é outro nível de jogador. O Cano é um fazedor de gols, a gente tem alguns fazedores de gols aí no mercado que a gente pode trazer por um valor menor do que saiu aí, que o Cano pediu ao Fluminense. Vamos ver como isso fica. O outro jogador que o Fluminense negocia, são 3 nesse momento, Germancano, Ricardo Goulart e o Cristiano. O Fluminense enviou a proposta ao Sheriff Tiraspol da Moldávia. Tá otimista, porque o time gostou da proposta, então o Cristiano já está no Rio de Janeiro. Então, assim, há esse lado positivo aí da negociação, desse desfecho ser positivo, o Cristiano sendo anunciado como jogador fluminense, jogador de 28 anos, lateral esquerdo, aqui no Brasil jogou por times pequenos, se destacou na Champions League dessa temporada, dando assistência contra o Real Madrid, sendo um dos maiores garçons aí da competição na fase de grupos. Então, assim, é um nome assim que ainda gera um pouco de dúvida. É uma aposta que o Fluminense fez aí, assim, se destacou na Champions League. Importante isso aí. Agora a gente tem que ver ele em campo, porque ele é um jogador de 28 anos, até 4 anos atrás, quando ele tinha 24, jogava por times muito pequenos aqui, fora do cenário até nacional brasileiro. Então, assim, para mim é uma aposta total essa contratação. E falando sobre essa de 2 a 3 contratações que o Fluminense pode fazer a mais aí para 2022, eu vejo como necessidade. A posição de meia armador. A gente tem o Casares, tem o Ganso, que são jogadores muito mais lentos. O Casares é um jogador que oscila demais. Ele pode entrar, como ele fez nessa temporada, contra o River Plate e arrebentar. E pode ser esse jogador mediano que foi nessas partidas de Campeonato Brasileiro que entrou. Teve muito jogo contra equipes até fracas que ele não conseguiu render. Então, assim, o Juan Casares é sempre uma incógnita quando está em campo.
É um bom jogador para se ter, mas pelo salário que ele tem hoje, eu acho custo-benefício ruim. Então, assim, precisamos desse jogador ali para ser o nosso meia. Pode ser o Ricardo Goulart se ele vier. Se o Ricardo Goulart vier, eu animo muito. Eu acho que assim, ali a gente vai estar bem servido na posição, porque são 3 jogadores já. O Ganso não deve sair. O Ganso, a gente sabe qual é a situação, não vai deixar, não vai abrir mão do contrato. É um contrato muito valioso para ele. Talvez seja o último grande contrato da carreira dele. Está encostado no Fluminense, estava lesionado, mas assim, nesse Fluminense 2022 eu não vejo muito espaço para o Ganso jogar nessa posição. Então vamos ver como vai ficar, né? Outra necessidade que eu acho que o Fluminense tem é nas pontas. Eu acho que o William vem para jogar de ponta, mas assim, não é um jogador que tem grande físico ainda para ficar nesse vai e vem de marcar lateral adversário. Eu acho que ele vai ter que ser escalado de uma forma que não se desgasta tanto para ele conseguir render do meio para frente. Então, assim, acho que o Fluminense tem uma carência muito grande nas pontas, até porque a gente sabe que o Luiz Henrique na temporada 2022 tem prazo de validade, né, amigos? Chegar ali no meio do ano, com certeza, início da janela de início de temporada da Europa, muitos times vão querer ir atrás do Luiz Henrique. Então, assim, é muito perigoso depender do Luiz Henrique, contar, né? Não é nem depender, é contar com o Luiz Henrique e não contratar ninguém de qualidade. Eu acho que o Fluminense deveria focar nessas posições. Pontas, ambos dos lados, tanto para jogar na direita, tanto para jogar na esquerda. Também acho que o Fluminense deveria ir atrás de um lateral direito. Eu acho que o Rafinha seria um nome muito interessante para lateral direita. Ah, tem 36 anos. Meus amigos, o Mariano está com 35. Tá voando no Atlético Mineiro, foi campeão aí. A gente conhece o Mariano. O Rafinha deu 7 assistências na temporada do Grêmio. Então, assim, é um jogador que eu acho que ainda tem lenha para queimar na posição. A gente sabe que a posição é muito carente, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Eu acho que o Rafinha seria um nome muito interessante no Fluminense. Com essas contratações de lateral esquerda, acho que o Pineda vem para jogar na lateral esquerda. Ele jogou assim as últimas 3 temporadas. O Cristiano, acho que a lateral esquerda fica fechada, mas para mim, sem nenhuma definição de titular. São jogadores com nível aparentemente parecido. Marlon, Pineda e o Cristiano, se confirmar essa contratação dele. Eu acho que a gente vai precisar de um lateral direito para ser titular. Eu não confio no Samuel Xavier. Eu acho que ele tem muito... Ele falta alguns recursos para um lateral do Fluminense titular. Eu acho que o Rafinha cumpre esses requisitos. Tá certo? Então é isso. Eu acho que está faltando mais definições em outras posições carentes do Fluminense. A contratação do Felipe Melo assim, foi muito a pedido do Abel Braga. O Abel Braga já estava fechado há muito tempo. Ele que está montando esse elenco, o Fluminense não ia atrás de um monte de jogador se o técnico se não tivesse fechado já com o Abel há bastante tempo, com ele fazendo esse direcionamento. Eu acho assim, a grande carência que eu vi no Fluminense nessa temporada de 2021 foi no ataque. A gente fez muito poucos gols no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, a gente não passou dos 40 gols no Campeonato Brasileiro. Foi uma marca bem ruim. Foi uma marca bem ruim que eu acho que, assim, o Abel já deu declaração que vai jogar para frente. Então, assim, a gente precisa de gente que contribua com gols lá na frente. A gente precisa de Ricardo Goulart, o William Bigode pode não ser o cara que vai meter 30 gols na temporada, mas é um cara que contribui com no mínimo 10, 15 gols na temporada, com 5 assistências na temporada. É um jogador que vai agregar, é um jogador que agrega. A gente precisa de um centroavante goleador. O Fred, infelizmente, nas últimas 2 temporadas não fez mais do que 5 gols no Campeonato Brasileiro. Fez, acho que 4 ou 5 no 2020. Nessa temporada, acho que ele fez 5 ou 4 também. Então, assim, a gente precisa de jogador goleador que garanta 20 gols na temporada. Centroavante que garanta 20 gols na temporada. Então, assim, são posições carentes no Fluminense que eu achei se são pertinentes para 2022. Acredito que o Abel vai querer jogar para frente. Então a gente precisa de jogadores pontas e principalmente centroavantes goleadores que dê assistência, que participem muito na construção ofensiva do time, que participem diretamente a gols, porque se a gente quiser brigar por título em 2022, a gente vai ter que ter esse perfil de jogadores no time, tá certo? E aí, meus amigos, o que vocês acham? Vocês estão empolgados com essas contratações do Fluminense? Assim,
essas negociações do Fluminense. Acho que se viessem jogadores aí, o Fluminense vai ter um time melhor, vai conseguir bater de frente com essa galera aí que tem mais dinheiro, que tem super times aí a nível Brasil. Eu ainda não estou empolgado, cara. Eu acho que o Fluminense precisa trazer jogadores melhores. Acho que fechando o Goulart, se trouxesse o Rafinha, eu acho que eu já estaria um pouco mais animado. Mas, assim, essas contratações que já estão certas, ainda não dá para dizer, pelo menos da minha parte, tá? Como torcedor, Daniel, torcedor do Fluminense, eu ainda não estou empolgado para 2022. Lógico que a gente se perde no personagem, fala um pouco zoando, não vamos brigar por tudo na temporada que vem, mas a gente sabe que no fundo não é bem assim. Se inscreve no canal, dê essa moral para mim aí, deixe seu comentário. É muito importante você participar conosco aí. Gostou do vídeo? E aí, esses jogadores todos vindo para o Fluminense, quem é o seu sonho de consumo aí que tá dando sopa no mercado? Porra, deixa seu comentário aí. Valeu, galera. Tamo junto. Ótimo domingo a todos, ótima semana a todos. Vence o Fluminense. Vence o Fluminense. Abelão já falou. Vai jogar para frente, vocês vão ficar surpreendidos com o Abel. Se você acha que é o Abel de 2012 vindo, ele disse que não, meus amigos. E aí, isso é bom ou é ruim? A gente vai descobrir na temporada que vem. Valeu, galera!